Bem, gente, para a criação de uma tabela, nós temos que ir em exibição, dados, tabelas. Observem que o Project ele já possui algumas tabelas padrões, né? Algumas tabelas padrões. Redefinir uma tabela como padrão. Normalmente a tabela padrão é a de entrada. Toda vez que você abrir esse modo de exibição, a tabela de entrada é que será exibida, mas você pode definir outra como padrão. E salvar alguns campos. Campos são essas informações aqui, campos, como uma nova tabela. Mas o que nós queremos é o que? Uma tabela nova. Então, aqui em mais tabelas, o Project disponibiliza essa janela, onde ele exibe tarefas específicas para tabelas específicas para dados de tarefa e tabelas específicas para dados de recurso. Como queremos uma tabela com dados de tarefa, voltando para a tarefa, né, temos essas tabelas, né, já padrões do Project. Nós podemos criar uma nova, podemos editar uma já existente, podemos copiar uma tabela existente e utilizar o organizador para, como já falamos anteriormente, disponibilizar essa tabela para outros projetos ou para o global, caso ela não esteja. Bem, gente, aqui uma dica interessante. Essas tabelas aqui são tabelas padrões do Project. Veja que a tabela criada por nós, ela está o que? Tab, letra maiúscula e as nossas iniciais, né? Por que isso, gente? Para que a gente saiba perfeitamente e claramente qual é a tabela que foi criada por nós e quais são as tabelas padrões do Project. Bem, não se recomenda editar tabelas padrões do Project. Por quê? Porque a tabela padrão a gente já sabe quais são as informações que possuem nela. Se a gente alterar, a gente vai acabar desconfigurando um padrão, né, reconhecido por todos os usuários. É possível voltar, né? Eu editei uma tabela padrão do Project, quero voltar ao estado inicial. Pode, é possível sim, mas, né, é uma tarefa desnecessária. O interessante é o que? Se eu não quero começar uma tabela do zero, uma nova, zeradinha. Já tenho uma tabela que já tem a maioria dos dados que eu preciso e tudo mais. Então eu seleciono ela, faço uma cópia e depois entro nela e edito, por exemplo, certo? Mas vamos ver a opção de criar uma nova. Para criar uma nova, a gente vem aqui em nova, ele aparece aqui, a gente coloca o nome, né? A gente coloca o nome dela. Colocamos aqui se a gente quer mostrar ela no menu, mostrar no menu de tarefas, aquelas tarefas personalizadas, se a gente quer mostrar ou não. E depois começamos a selecionar os campos que nós queremos inserir. Nós queremos colocar percentual concluído, né? Se a tarefa está ativa ou não, né? Atribuição. Aqui é possível fazer o alinhamento da coluna pela esquerda, centralizado à direita, definir a largura e definir um título. Caso eu não queira usar percentual concluído, eu quero usar outra coisa, eu utilizo esse. E também é possível centralizar ou à esquerda ou à direita o título, né? E por aí a gente vai colocando os campos que a gente acha interessante para a nossa tabela. Bloquear a primeira coluna, né? É aquela coluna que tem os números, né? Que possui esses números aqui. É interessante deixá-lo bloqueado para que não seja alterado. Ajustar automaticamente as alturas das linhas do cabeçalho, né? É interessante também, a gente pode deixar marcado. E mostrar a interface de adicionar nova coluna. Isso aqui
é quando a gente quer criar uma nova coluna, a gente já viu, né? Vamos fechar aqui para a gente ver isso. Adicionar nova coluna. É isso aqui, gente, ó. Chegamos. É para deixar isso aqui o que? Habilitado, tá? Vamos salvar aqui para a gente não perder a continuidade do nosso trabalho. Então, se a gente quer o que? Deixar essa coluna habilitada ou não. Vamos voltar rapidinho. Exibição, tabelas, mais tabelas, né? E estávamos aqui em nova. Então, essa aqui é a nossa opção, ok? Mas, vamos ver como é que a gente fez para personalizar, tá? Temos aqui a nossa tabela cadastro de projetos e vamos editá-la. Está aqui o nome dela, certo? Aqui foram os campos que nós selecionamos. A forma de alinhamento centralizada, à esquerda, centralizado. A largura que definimos. Essa largura pode ser definida aqui na própria tabela, afastando essas linhas ou não, a gente pode também alterar. O título, eu não quero que apareça nome, eu quero que apareça a descrição das atividades, né? E aqui, realizar o que? O alinhamento, ok? Veja que ajustar automaticamente, né? Aqui não marcamos mostrar essa interface, ok? E vamos marcar aqui mostrar no menu, ok? Bom, e aí, gente, fizemos aqui a nossa tabela, né? Vamos fechar, aplicar, se eu quisesse nesse momento agora já tirar essa tabela que está aqui e colocar a nossa cadastro de projetos. Não vamos fazer isso. Aqui, ó, tabelas. Olha aqui, olha, cadastro de projetos RPC. Por que ela está aparecendo aqui agora? E ao clicar, ela vai mudar aqui, ó, mudou. Saiu da entrada e foi para cadastro de projetos. Ela está aparecendo aqui porque essa opção, vamos aqui em editar, está o que? Marcada. Se desmarcarmos, geralmente, gente, eu deixo desmarcado porque como eu estou criando uma tabela que será utilizada em um modo de exibição, certo? Essa tarefa não é interessante ela estar aqui. É interessante estar disponibilizado o modo de exibição. Aqui sim eu coloco os meus modos de exibição personalizados. E não preciso mostrar as minhas tabelas personalizadas. Isso é uma opção de trabalho de quem? Nossa, aqui no curso, tá? Bem, gente, continuaremos aí na próxima aula. Esperamos que tenham gostado e até lá.